Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez aqui no improviso, aqui pegando sem quadro, pegando aqui meus resumos aqui para passar as melhores informações para vocês, para você que está prestando concurso da Fundação Socioeducativa do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos entrar aqui na portaria 249. E aí vamos falar sobre o acesso de pessoas às unidades socioeducativas do Estado do Rio Grande do Norte. E vamos começar o seguinte: os servidores, acesso dos servidores. Nós temos o seguinte, que os servidores, eles somente poderão adentrar nas unidades quando? No dia do respectivo plantão ou da respectiva jornada de trabalho. Mas pode acontecer de você, servidor, ser convocado para um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho extra, e aí sim ser autorizado a ingressar na unidade socioeducativa, perfeito? Nós temos o seguinte, número 2, nós temos aí que para ingresso nós devemos ter a identidade funcional, né, de que comprova ali que nós somos servidores, né, e devemos ter também o uniforme, caso ele seja adotado. E aí, tratando de professores, nós temos aí, não temos o termo uniforme, mas temos um jaleco, um avental de professor também sendo utilizado, perfeito? Em relação bobagem aqui, né? Em relação aos fumantes, né? Isso aqui é uma regra que eu acredito que não seja aplicável, mas nós temos que os servidores não podem ingressar, inclusive exalando o cheiro ali do cigarro, da fumaça do cigarro, perfeito? Não lembro aqui tecnicamente aqui, né? Que só temos apontamentos aqui, olha só que loucura. Só temos apontamentos, que os fumantes aqui, ó, aparecendo aqui. Então, os fumantes, eles sequer poderão entrar exalando aquele cheiro ali de cigarro, perfeito? Nós temos o seguinte, nas unidades, existem áreas de restrição. E aí nós temos que observar o seguinte, nós, servidores, nós devemos observar se estamos com produtos proibidos, né, naquelas áreas de restrição. Um exemplo, portando uma faca de cozinha mesmo, né, a gente ingressa, a gente está na unidade ali e acaba ingressando na área de restrição com aquele produto proibido, né, que pode gerar um problema caso a gente seja feito de refém, né? Então a gente tem que observar nas entradas, nas áreas de restrição, observar se estamos com alguns produtos proibidos, né? Exemplo de perfuro cortantes, a exemplo dos celulares também, perfeito? E aí a gente deve tomar essa precaução para que a gente coloque um local seguro antes de adentrar nas áreas de restrição. Lembrando do seguinte, que somente poderão ingressar nas áreas de restrição os servidores que estão no horário de serviço, e aí ele fala lá que deve ser uma atividade prevista e autorizada pela gerência da unidade, e ele inclusive fala assim, ou pessoa designada, perfeito? Então, repetindo, né, nas áreas de restrição somente poderão ingressar os servidores que estão no horário de serviço e que, diante de uma atividade que seja previamente autorizada pela gestão da unidade, gerência da unidade ou pessoa designada. Só para vocês se situarem aí, eu comecei lá a falar sobre o artigo 32 e vou seguindo aí, perfeito? Sim, encontrem aí o trecho do nosso ato normativo, perfeito? Olha só, e aí passando aqui nós falamos sobre o acesso de servidores e agora nós vamos falar sobre o acesso de familiares, perfeito? E aí nós devemos saber que os familiares, eles são corresponsáveis nesse processo aí de processo socioeducativo, perfeito? Os familiares têm uma participação muito importante, até porque nós estamos falando de um retorno posterior e uma aceitação, uma proximidade maior, uma atenção maior por parte da família em relação ao socioeducando, perfeito? E aí nós temos o seguinte, em relação ao primeiro contato desses familiares visitantes nas unidades. Nós temos o seguinte, que um técnico, né, um servidor público, ele vai informar as pessoas
quais são as documentações necessárias, quais são os dias e os horários, né, de visita e também qual é o número de visitantes que poderá adentrar nas unidades. Nós veremos já já qual é o número correto de visitantes, perfeito? E aí nós temos que essa documentação necessária, ela é necessária para quê? Por exemplo, para a confecção de um crachá, perfeito? E aí temos na confecção especificamente ali o documento de identidade com foto e outros documentos que forem que forem a critério da equipe técnica, perfeito? Então, documento de identidade e outros documentos a critério da equipe técnica. E aí nós temos um documento, por exemplo, a autorização para companheiros menores ingressarem, adentrarem nas unidades, perfeito? Nós devemos saber que em relação a essas visitas, e aí eu vou colocar assim como visitas comuns, nós temos aí um período, né? Uma duração, para falar a verdade. Qual é a duração dessa visita? Até 4 horas, duração máxima 4 horas, perfeito? E pode, professor, haver visitas extraordinárias, e aí eu já falo para vocês que há possibilidade sim de visitas extraordinárias, desde que a gente tenha a autorização da equipe técnica. Fica ligado nessa informação aí muito importante para nós, perfeito? E aí, é interessante que se você estiver organizando o seu caderno de estudo, você faça um seguinte desenho, né? Coloca assim um ponto, um tópico e coloca assim: quais são as pessoas autorizadas a ingressar nos estabelecimentos? Quais são as pessoas autorizadas? E aí no centro você coloca um desenho, você vai colocar o desenho do sócio educando, e aí eu vou puxar algumas setas para cima, para baixo, para o lado, para indicar quais são os parentes que poderão, as pessoas que poderão ingressar no estabelecimento, perfeito? Então, vamos lá, coloca no centro aí o sócio educando e aí vamos colocar para cima, vamos colocar assim, pais ou responsáveis, para cima de novo, o avô ou a avó, perfeito? Então puxamos 2 tracinhos, né? Sócio educando para os pais ou responsáveis e outro tracinho para o avô, para a avó, perfeito? E aí, a gente está aproveitando essa árvorezinha, vamos dizer assim, e aí a gente pode puxar, né, do sócio educando para os pais uma linha, e aí a gente pode puxar dos pais, e aí puxando para a lateral do sócio educando, a gente pode colocar aí os irmãos, perfeito? Os irmãos, ok? Para baixo, a gente pode colocar aí os filhos, né? Ele não cita mais outros, ele cita os filhos. Então, vamos colocar também os filhos. E ao lado do sócio educando, a gente pode colocar o cônjuge, perfeito? Cônjuge. Então, se liga aí nesse bizu feroz. E aí a gente pode colocar, podem ingressar, outras pessoas podem ingressar, nós temos que sim, desde que exista autorização da gerência da unidade e também avaliação por parte da equipe técnica. Fica ligado nesse bizu, pega as pessoas ali, né? E aí eu vou repetir para você, sócio educando, vamos imaginar eu, sócio educando, cônjuge, perfeito? Acima, pais responsáveis, acima, avô, avó, abaixo, temos os filhos, ao lado, né, tem a cônjuge e aqui ao lado nós temos os irmãos. Fechou? Fechou. Mas outras pessoas podem desde que exista autorização da gerência da unidade, mais avaliação da equipe técnica, perfeito? E aí já puxando um gancho aí nós temos a duração, o número máximo de visitantes. Nós devemos saber que são 3 visitantes no máximo e não pode haver revezamento no mesmo dia. O que isso significa? Significa que se chegarem 5 visitantes na unidade, 3 entram, aí depois eles pegam, saem 2 e os outros que estavam fora entram, não pode acontecer porque não é permitido o revezamento. Fica ligado nessa dica aí muito interessante, perfeito? E já puxando outro gancho também em relação a esses visitantes, você pode puxar uma seta aí, você deve saber o seguinte, deve saber a seguinte informação, que se eles se apresentarem aí drogados, né, apresentarem com armas, eles
em hipótese alguma, poderão ingressar na unidade. E se eles se apresentarem com drogas, e é interessante que ele fala assim, drogas lícitas ou ilícitas. Olha só que interessante. Drogas lícitas ou ilícitas e armas, deverá ser dada voz de prisão pelo agente. Pô, mas estamos tratando de drogas lícitas também. Então fica ligado nisso aí. Drogas lícitas, ilícitas e armas, voz de prisão pelo agente, e deve ser acionada a polícia militar para que aquela pessoa seja escoltada para a delegacia de polícia para confecção do boletim de ocorrência e demais providências, perfeito? E aí, no caso de se apresentar com droga e também com armas, nós temos aí a necessidade de comunicação ao Poder Judiciário, né? Comunicação de quê? Da suspensão dessa visita, perfeito? Continuando, nós temos o seguinte, outros parentes, e a gente fez aquela árvore, nós podemos falar o seguinte, outros parentes terceiros, né? A gente pode colocar aí amigos, incluir amigos, podem ingressar na unidade. Sim, nós temos uma passagem que fala que sim, que deve haver uma avaliação prévia aí pela equipe técnica, perfeito? Para que elas possam ingressar. Peraí, mas aí falando o seguinte, pai, avô, filho, irmão, cônjuge, perfeito. Outros, mediante avaliação técnica, da equipe técnica, perfeito. E aí, em relação a cônjuge, nós temos o seguinte, companheira, vamos lá, namorada ou companheira, menor de 18 anos. Pode ingressar? Pode ingressar sim, desde que exista autorização escrita dos pais ou responsável dela e também dos pais ou responsáveis dele, perfeito? Ou pessoa responsável dele, dela e dele, perfeito? Ou, em segunda hipótese, vamos dizer assim, nós podemos ter uma autorização judicial para ingresso dessa menor, namorada menor ou companheira menor, perfeito? Beleza? Visita de criança e adolescente. Ele fala que deve haver o acompanhamento dos pais ou responsável, e ele coloca uma ressalva aí, salvo se forem filhos ou irmãos do sócio educando, perfeito? Mas é interessante que na nossa portaria a gente tem o que? A possibilidade de ingresso de dias de visitas diferentes, perfeito? Dias de visita diferentes do que nós podemos ter. Para quem? Para pessoas especiais, perfeito? Para bebês, para idosos e para outras situações específicas, perfeito? Mas, nesse caso, nós devemos ter o quê? Uma justificativa e autorização por parte da gerência da unidade e devemos ter também o quê? Avaliação pela equipe técnica. Então, perceba diversos casos em que há esse binômio, vamos dizer assim, né? Essa avaliação, né? A autorização e avaliação, ou avaliação, autorização, né? Vamos dizer assim, na sequência, perfeito? Então, avaliação da equipe técnica e autorização da gerência da unidade, perfeito? E aí, passando essa questão das pessoas que podem ingressar no estabelecimento, nós temos o seguinte, temos uma informação muito importante, que é a seguinte, se houver a visita, nós devemos revistar o local de visitação, né, uma revista que nós chamamos revista estrutural, nós já falamos sobre ela anteriormente, né, e ela deve acontecer tanto antes como depois do ingresso, perfeito? E agora passando um pouquinho, falando sobre a visita comum, falamos sobre a visita comum e agora nós vamos falar sobre as visitas íntimas. A possibilidade de visitas íntimas, ele fala assim, somente nas unidades em que houver a privação de liberdade e só poderão ingressar, né, aquelas, vamos dizer assim, mulheres, né, nas situações em que houver casamento e que houver também união estável devidamente comprovada. Perfeito? E aí, nesse caso, nós temos a duração, né, de 3 horas. É interessante que, em relação às visitas comuns, nós temos a duração, ela é semanal até 4 horas,
E nas visitas íntimas, nós temos a duração aí de 3 horas, perfeito? Muito interessante aí. Lembra, máximo 4 horas, até 4 horas e até 3 horas, perfeito? Fica ligado nesse detalhezinho aí, né? E é interessante que, havendo o ingresso das pessoas, né, nós devemos lembrar da seguinte informação. É um procedimento de segurança que é adotado. Nós temos o seguinte, ó, que as pessoas ingressarão no local, perfeito? E aí os sócio-educandos serão encaminhados depois que essas pessoas ingressarem. E eles serão retirados antes que essas pessoas saiam, perfeito? Tem um procedimento de segurança, né, relacionado a isso aí, perfeito? E deve ser feita a revista completa nele, perfeito? Por último, nós temos aqui, no caso de famílias de outras regiões, nós temos que a equipe técnica deverá agendar com antecedência de 48 horas, né, de 48 horas a visitação, perfeito? E por último, agora sim, por último, nós temos a possibilidade de suspensão dessas visitas, né, a qualquer momento por ato da gerência da unidade, perfeito? A qualquer momento por ato da gerência da unidade. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Após, né, alguma situação, né, em específico, né, após avaliação, após fundamentação, né, de quem? Da equipe técnica e também dos agentes do agente responsável ali da equipe, perfeito? E essa medida de suspensão, ela deve ser acordada aí com o núcleo de segurança da fundação e deve ser comunicada imediatamente ao Poder Judiciário, perfeito? Então, o que nós devemos lembrar nesse vídeo aqui? Nós devemos lembrar o seguinte, principalmente que nós temos aí a duração da visita comum, né, semanal até 4 horas, a possibilidade de visitas extraordinárias em outros dias e horários. Nós devemos lembrar daqueles parentes, né, que eu citei e devemos lembrar que o número máximo de 3 e não pode haver revezamento. Lembrar daquelas situações em que eles desejam ingressar com drogas e armas, ficar ligado também em drogas lícitas e ilícitas, perfeito? Possibilidade de outros parentes, né? Namorada e companheira menor, autorização dela, dos pais dela e dos pais dele, perfeito? Nós temos aí visita íntima também, com duração aí diferente, né? Duração de até 3 horas, né? No máximo 3 horas, somente nas unidades de privação de liberdade. A prova pode dizer que são todas as unidades e isso não é verdade, perfeito? Então, basicamente, essas informações aí para nós, leiam os artigos respectivos aí da portaria 249, vamos que vamos, no improviso aqui, não importa onde for, a gente vai gravar informações importantes.